Hoje em dia já tem pessoas, tem irmãos que eu sigo que vai falar, eu vi fazendo react, né, ou análise dos vídeos dos hinos avulsos. O irmão Eduardo, um irmão que eu admiro, eu já indiquei o canal dele para diversas pessoas. Estou mencionando ele com muito respeito, saldo ele aqui com a santa paz de Deus, mas precisa entender o sentido ou o universo de vivência dessas pessoas. E não só pelo fato do conhecimento que temos, fazer uma análise com a base do que nós trazemos, do que nós carregamos de conhecimento. Eu vi ele fazendo o vídeo, eu quero dar um exemplo, sobre um hino avulso, que eu penso ser até do Maurício, eu não tenho certeza, chama-se O Orgulho de Deus. E ele enfatizou, e não é para menos, que ninguém é o orgulho de Deus a não ser Jesus Cristo, e eu concordo. É verdade mesmo. Eu tenho totalmente consciência disso. Eu leio bastante, eu leio livros do Paul Washer, que enfatiza muito isso, que traz para o leitor uma substância na sua fala, na sua narrativa, que faz destacar Jesus Cristo com a importância que realmente ele tem para os salvos, para os que buscam a salvação, para os que creem nele como Salvador, autor e consumador da fé. No entanto, como eu também faço parte do universo das canções, dos hinos avulsos, das orações, e hoje em dia já nem frequento tanto e filtro muitos lugares onde eu vou, a fim de que eu não vá me constranger e nem constranger as outras pessoas, já que, de certa forma, eu não me sinto confortável com certas coisas que eu penso que parece que a mocidade curte bem mais. Eu já sou mais velho, então eu sou um pouco mais cauteloso, mais exigente. Mas sobre esse hino do Orgulho de Deus, muito embora parece, como ele disse, né, como o irmão Eduardo disse, que está falando do mimimi, é um mimimi de crente que fica se vitimizando, isso e aquilo, e que parece que estão tentando fazer o homem se sentir especial, sendo que o orgulho de Deus e quem é especial de verdade é Jesus. Não entender que esse hino e essa canção, o porquê dela foi criada, o porquê, o que ela quer dizer quando está falando do orgulho de Deus, muito embora a letra deixe isso muito bem expresso, mas não tentar, com empatia, entender o universo dos nossos irmãos de oração, dos praticadores do hino avulso, seja os que compõem, os que tocam, os que interpretam e os que representam nesse campo. Não ter tido essa empatia, eu acho que prejudica o fruto que a análise dele tentou trazer. Porque sempre que alguém que está em destaque falando, como eu agora estou, ou ele no canal dele, que tem muito mais relevância que o meu é pequeno e sempre tem pouca visualização, mas isso não me incomoda, eu estou em paz com isso. Espero que um dia tenha bastante visualização, espero que meu conteúdo ajude alguém e espero muito que não prejudique as pessoas, mas se prejudicar e eu puder consertar, vou voltar atrás se precisar. Mas o que eu quero dizer é, o não ter tido essa empatia foi ruim. Fez com que o fruto não fosse bom por completo daquele conteúdo. Afinal de contas, toda pregação ela agrada um grupo e desagrada outro. E eu acho que esse é o efeito colateral natural de tudo que se produz e apresenta para o povo. O meu também não vai agradar todo mundo. Eu estar falando dessa forma talvez não agrade todo mundo e talvez até deixe o irmão Eduardo chateado. Eu espero que não. Espero que ele tente entender o que eu estou querendo dizer. Mas essa canção, quando o irmão compõe, ele está tentando
Primeira coisa que eu quero falar sobre hino avulso, eu vou falar mais sobre hino avulso quando eu puder, é que o que é e por que existe e qual é a intenção desse sistema, desse conteúdo. Quando o irmão e outros que já falaram sobre o hino avulso falam, eles falam como se nós estivéssemos falando de louvor. O hino avulso, em primeira instância, ele não é hino especificamente limitando-se somente a louvar a Deus. Porque louvar a Deus, nós temos 480 hinos para louvar a Deus na igreja, e eles bastam, eles resolvem, eles cumprem esse trabalho, esse papel, eles muito bem. É a palavra de Deus cantada, como nós falamos. Afinal de contas, elas trazem ali muito sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. É muito puro nessa parte, muito bacana. Muito embora eu nem goste de todos, também nem sou obrigado a gostar. Mas olha lá, os hinos avulsos, eles são uma ferramenta, eles são um composto para ajudar as pessoas que, ao contrário do que o irmão Eduardo falou, não são os mimizentos, são pessoas que estão em sofrimento. Existe no nosso meio um grupo de pessoas que estão em melhor entendimento, sofrem menos, porque quem alcança determinada maturidade sofre menos por determinadas coisas. Quem ainda não alcançou isso, ou de repente também está em algum prejuízo no campo da espiritualidade, sofre mais. Se nós sofrêssemos tudo igual, a mesma palavra, o mesmo assunto, a mesma canção resolveria o problema de todos com um mesmo sabor, como se fosse um remédio comum para a mesma doença. Mas o hino avulso não, ele não é um louvor. Ele não é uma coisa diretamente, a maior parte deles, não é um trabalho de composição para especificamente como inário, para destiná-lo em louvor a Deus. Ele é para o trabalho da oração. Ele é para o exercício da oração. E o que é o hino avulso? O hino avulso é uma pregação cantada. Então, se é uma pregação, não se prega para Deus, se prega para o homem. Entende? Então, quem conhece esse universo dos hinos avulsos, ele sabe, e a maioria dos que participam disso deveriam saber. Se não sabem, vão saber através do meu vídeo. O hino avulso, ele é uma pregação cantada, por isso que na maioria das vezes ele está direcionado aos irmãos, sejam o grupo das irmãs ou dos irmãos, as almas e não a Deus. E por que isso? Porque é considerado entre nós por fé que isso é um instrumento de ajuda, de auxílio aos necessitados, aos que estão em sofrimento, aos que estão em prova. Porque uma prova, ela começa e ela termina. E não é mimimi. Tem gente que às vezes está num sofrimento, como eu já estive, como o irmão Eduardo talvez já esteve, e agora talvez está em outro nível e sofre bem menos por coisas que talvez no passado, no início, quando Deus chamou, sofria. Tá entendendo? Então o hino avulso, ele ajuda essas pessoas nesse momento, até que venha o amadurecimento, até que venha o crescimento, até que venha um momento em que a pessoa superou aquela dificuldade. É evidente que, e eu concordo com isso também, que tem gente que fica mal acostumada, mas afinal de contas o povo é multifacetado, o povo é problemático, o povo é um problema não só no meio desses evangélicos neopentecostais, como nós somos, na maioria das igrejas. O povo é um problema desde os primórdios, desde o início. O povo foi um problema para Moisés, o povo foi um problema para Josué, o povo foi um problema para os profetas, para os sacerdotes, para os juízes. O povo é problema. O povo é um problema para si mesmo. É um problema que Deus resolveu enviando Cristo. Só que ainda assim tem gente que está enferma. E por isso a palavra diz que Cristo veio para os doentes e não para os sãos.
É evidente que, tipo, hoje em dia já não somos mais, não é do jeito que a gente quer, nem do jeito que a gente imagina, nem tudo resolve para todo mundo, nem tudo tá bom para todo mundo. É verdade. É verdade que hoje a prática de culto é diferente da prática do passado. É verdade. Não dá mais para ser como era na igreja primitiva. Não dá. O povo de hoje é diferente. Alguém pode dizer, mas Cristo é imutável, Cristo não muda, então não precisa ficar adaptando, não, mas precisa ser estratégico. Dá para perceber que as pessoas são muito coerentes quando estão falando de como se comportou o pregador em tal pregação e fazem react, análise da pregação dele, mas estão sendo insensatos ou insensíveis com relação, às vezes, ao que foi dito, sendo que já hoje em dia os pregadores e a pregação, elas têm o caráter do povo de hoje. Elas têm a identidade do povo de hoje. Tanto é que até a linguagem já mudou. A erudição de palavras já não conversa mais com todo mundo. Falar de forma erudita, como esse vocabulário considerado por muitos arcaico, eu acho nobríssimo, lindo. Eu gosto de literatura, mas nem todos gostam e nem todos nem a entendem. Tem momentos que nós precisamos fazer como Paulo disse, se fazer de louco para ganhar os loucos. Se você tem um vocabulário rebuscado, um robusto, e vai falar com uma pessoa que mal compreende a tua linguagem, é necessário se fazer de louco nessa hora. Se fazer de louco não é sair babando e literalmente se comportando como alguém que tem problema. Se fazer de louco, simbolicamente falando, como Paulo disse, ele usou uma hipérbole quando ele fala isso, é se fazer o que for necessário no momento em que você precisa atingir um povo. O locutor e o interlocutor precisa ter conexão entre eles. Afinal de contas, no culto de jovens não dá pra gente, pro cooperador de jovens, falar como os de adulto falam com os adultos, porque precisa ter linguagem apropriada. Isso se verte e se mostra real, necessário no universo dessas pessoas que estão em sofrimento também. No campo das orações, onde eu frequento bastante, vou buscar os parados quando sou convidado, vou evangelizar quando Deus me mostra alguma situação ou é trazido por alguém alguma situação onde precisa evangelizar e me convidam a fazer visita de evangelização, eu faço. E não estou falando isso para me gloriar, até porque ninguém sabe como eu faço isso, nem qual é a influência da minha pregação, do meu exercício nesses campos. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos compreender o trabalho de quem trabalha, como trabalha no campo de trabalho da seara espiritual. Porque só fazer julgamentos sobre como o irmão pregou no Brás, como o irmão deixou de pregar, sobre como os irmãos cantam, se não cantam, o que estão cantando, e ficar de repente fazendo parecer que o máximo que fica evidente é que você alcançou o conhecimento, os outros não alcançaram. Mas olha, tem um recadinho para quem percebe assim, agora que pensa que está mais sábio, por causa dessa sensação de inteligência coletiva que vai tomando todo mundo que faz pesquisa aqui e dá um Google. Ou mesmo que você faça leituras profundas e análises profundas no universo dos livros. Não importa. O sábio de verdade, ele é pronto mais a ouvir do que a falar. Então não adianta também bater no peito e depois tentar arranjar argumentos de justificação para que você não é mais do mesmo, querendo dizer que você não é mais do mesmo, que você não faz parte do grupo desses que pensa que cai na inteligência coletiva. Eu quero te dizer que é necessário ter humildade, é necessário compreender o grupo social que é a grande massa, que é a maioria
do nosso povo brasileiro. E deles, muitos estão nas nossas igrejas. Pessoas que às vezes não sabem nem falar, escrever o próprio nome, carimba só com o dedo lá, colocando o polegar para assinar documentos. Olha, esse mesmo grupo, independente de entender o que você já entendeu ou não, o que nós pensamos ter entendido ou não, o Senhor não vai deixar para trás. O Senhor não pretende, o Senhor não pretende, não é questão de pretender ou não. O Senhor não vai anular a salvação deles por causa da falta de conhecimento deles. Afinal de contas, o Evangelho chegou para os doutos e para os indoutos pela porção de fé que cada um tem no seu coração, na sua simplicidade. Às vezes o teu conhecimento é como a oferta da viúva, o conhecimento de alguns é como a oferta da viúva. É só uma moedinha de conhecimento, enquanto outros ofertam poderosamente do poder aquisitivo que tem de conhecimento, estou falando, e ofertam com força o conhecimento. Mas o conhecimento de alguns é só a moedinha da viúva. E quanto vale a moedinha da viúva? Já que estamos comparando o conhecimento de alguns como uma moeda da viúva. Quanto vale? O Senhor vale muito. Quero terminar por aqui. Peço perdão se ofendi, não é a intenção. Mas eu quero convidar vocês para reflexão. Meu canal é para isso, é reflexão. Monto uma capinha, coloco ali um título. Quero poder atingir as pessoas com algo que talvez faça bem. Se não fizer bem, eu vou tentar consertar. Mas orando a Deus, eu vou buscar de Deus sempre ser aceito, como nós cantamos no hino 260. Vivo ansioso para ser aceito. Espero poder ser aceito. E creio que estou aceito na presença de Deus, porque Cristo morreu por nós. Termino aqui saudando a todos os capazes de Deus, pedindo que vocês compartilhem, comentem. O comentário é muito importante. Quiser, a gente vai discorrer sobre esse assunto e outros assuntos nos comentários. Se vocês quiserem uma live sobre algum assunto, em algum momento, pode comentar lá e pedir que a gente, uma hora, entre ao vivo para poder discorrer sobre esse e outros assuntos. Mas por hora eu termino por aqui. Deus abençoe e a paz de Deus a todos.